Capítulo 12. O crescimento espiritual criando raízes, por pastor Wilton Silva, Videira, Jacksonville. Não me parece apropriado exortar uma criança dizendo, cresça. Certamente, isso não teria o menor sentido do ponto de vista físico, mas não podemos dizer o mesmo do ponto de vista emocional. Paulo diz aos Coríntios, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. O crescimento em Deus é um pouco diferente. O crescimento natural é espontâneo, acontece independente de queremos ou não, simplesmente crescemos. As crianças simplesmente vão crescer. Eu não queria que os meus filhos crescessem. Sou meio egoísta nesse aspecto. Gostaria de tê-los pequenos e fofos pelo resto da vida. Ouvi-los me chamando de papai com aquela voz meiga e suave e continuar colocando minha filha para dormir em cima do meu peito enquanto estou deitado no sofá. Se você ainda não é pai, não sabe do que estou falando ainda, mas posso te garantir que essa é uma experiência e simplesmente divina. Agora, o que se espera de uma criança? Não são comportamentos de crianças? E o que se espera de um adulto? É o comportamento de um adulto. Cada época possui seu comportamento próprio e cada fase tem as suas características peculiares. Mas, por que existem muitos adultos de 40 ou 50 anos com comportamento de criança? Porque certos aspectos de nosso crescimento não são automáticos, depende de nossas escolhas. Apesar de muitos terem 40 anos, estão escolhendo ter um comportamento de alguém de 15 anos e ele quer comprar o carro, a moto de um playboy e namorar garotinhas de 18 anos de idade. Todavia, todos percebem que há algo desajustado nesse comportamento. Dessa forma, podemos entender a colocação de Paulo. Para sermos adultos, precisamos desistir das coisas próprias de menino. É isso mesmo, precisamos desistir. O crescimento é uma opção que se coloca diante de nós. Isso também se coloca em nossa vida espiritual. Você só se torna maduro espiritualmente se desistir de ser criança na fé. Diferente do crescimento físico, o crescimento espiritual é fruto de trabalho, cooperação com Deus e resposta no meio de nossas circunstâncias. O problema é que muitos não querem desistir. Antes desejam continuar sendo crianças, recebendo atenção como crianças, sendo paparicado como uma criança e querendo que as pessoas esperem delas apenas aquilo que se espera de uma criança. Não admitem assumir responsabilidades de adultos e nem serem contadas como tais. A vontade de Deus é que cresçamos, mas que sejamos equilibrados no nosso crescimento. Muitas pessoas crescem bastante no caráter e santidade, mas deixam a desejar no conhecimento de Deus. Outras crescem muito na fé, mas são deficientes em seus relacionamentos. É preciso equilíbrio. Diante disso, gostaria de abordar algumas dimensões em que o nosso crescimento espiritual precisa acontecer. Dimensões do crescimento. Crescendo no conhecimento da verdade. Na primeira carta a Timóteo, descobrimos que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A vontade de Deus é que todos nós chegamos ao pleno conhecimento, ou seja, que possamos enxergar as coisas da ótica de Deus do ponto de vista celestial. O homem maduro no espírito sabe por que Deus fez algo e por que ele continua a fazer. Evidentemente, o conhecimento a qual eu me refiro não é um conhecimento natural, mas o conhecimento espiritual. É aquele que o Espírito de Deus nos concede por revelação, crescendo em fé. Somente crescemos quando aprendemos a andar e a romper em fé, quando aprendemos a não olhar as circunstâncias, mas a depender de Deus. Maduro espiritualmente é aquele que aprendeu a descansar e sabe que o trabalho não é seu, mas de Deus. Crescer nos relacionamentos. Existem pessoas que são cheias de fé, conhecem muito da palavra de Deus, mas que ainda são imaturos em seus relacionamentos. Não sabem como se relacionar apropriadamente com as pessoas no trabalho, na igreja, na família e nas amizades. São incapazes de perceber os sentimentos e as expectativas dos outros. Esse é um problema, porque há alguns que são gigantes na fé, mas anões em seus relacionamentos.
Nosso crescimento precisa ser equilibrado, crescer em nosso caráter. Quando descobrimos que somos filhos amados, mudamos nosso conceito de Deus e desejamos ser parecidos com nosso Pai. E à medida que nos tornamos mais parecidos com Ele, nosso caráter é transformado. Se você ainda ri das mesmas piadas, tem os mesmos medos e continua com as mesmas atitudes de antes, então o seu crescimento é questionável. Se dizemos que estamos crescendo e isso não tem afetado nosso caráter, precisamos checar nosso conceito de crescimento. Você foi feito à imagem de Deus, todavia, o pecado distorceu essa imagem em nós. Crescer, portanto, é uma imagem restaurada a cada dia. Alguns fatores de crescimento espiritual. Ensino. Quando a palavra de Deus toca você, ela tem o poder de transformá-lo. Pelo ensino, nossa visão é alargada e nossa percepção espiritual é desenvolvida. É um processo espontâneo. Quando há ensino e instrução viva na palavra, você acaba crescendo. Essa é a razão pela qual insistimos que você deve estar presente nas reuniões da igreja. Cada reunião que você participa, seja nas celebrações da igreja, seja na célula, ela acrescenta algo a você. Quando eu me encho da palavra, eu estou me enchendo de Deus. Ele e a sua palavra são um. Conhecê-lo é conhecer a sua palavra. Encher-se dela é encher-se de Deus. Além de tudo isso, você é edificado simplesmente pelo fato de estar ligado a alguém. Você é ministrado por receber um simples abraço ou um aperto de mão. Nesse momento, as impurezas espirituais são retiradas da sua vida. Esse é o poder que tem na vida do corpo. A melhor forma de garantirmos o crescimento de uma criança é dando a ela o alimento apropriado. Esse alimento é a palavra dentro do seu coração. A nossa parte é comer. A parte de Deus é fazer uma mudança por meio da comida. Não posso exortar você a crescer, mas posso exortá-lo para que coma e receba a semente da palavra. Quando isso acontece, o crescimento vem. Inspiração. Ninguém cresce sem inspiração. É bom quando o filho pequeno tenta calçar os sapatos do pai e vestir suas roupas. Me lembro que isso aconteceu várias vezes com meus filhos. Aquela cena engraçada é apenas o reflexo de um coração inspirado para crescer. Todos precisamos ser inspirados. Quando somos inspirados, podemos alcançar níveis novos. É fato que muitos não crescem porque convivem com gente que tira inspiração em vez de motivar. Quero contar apenas um testemunho de inspiração que vivi. Quando cheguei nos Estados Unidos, fui recebido pelo pastor Márcio Alves, comecei a caminhar com ele e ser inspirados pelos seus passos de fé que ele vivia. Um dia, enquanto meditava na palavra, Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 38, fui constrangido pelo Espírito Santo a fazer uma coisa louca para muitos, mas para mim era um passo para a dependência ainda maior do Pai, ofertar todo um ano de salário. Como senti alegria em fazer isso. Para mim isso era uma resposta de amor para o meu Pai, que deu o seu bem mais precioso por amor a mim, seu único filho Jesus. Mas tudo nasceu de um desejo no coração de fazer algo semelhante ao que meu pastor Márcio já tinha feito antes. Ele já tinha feito isso também e coisas ainda ousadas. Ele foi uma inspiração para que eu desejasse fazer também. Antes de Davi, não se diz que alguém matou gigantes, mas depois dele, muitos dos seus soldados se tornaram matadores de gigantes. Isso aconteceu porque Davi foi para eles fonte de inspiração. Tribulação. Sem adversidades não há crescimento. A adversidade é importante porque ela é que testa o nosso alicerce. Naturalmente, ninguém busca a tribulação, mas nem é necessário, pois elas são uma das certezas da vida. É inevitável que um dia de chuva caia, os ventos soprem e os rios transbordem. Mas tudo isso será apenas meios de checar e fortalecer os seus fundamentos. Não deveríamos nos surpreender com as tribulações. Deveríamos até nos preparar para elas. São os ventos que forçam as raízes a serem profundas e o tronco a ser flexível. Se desejamos criar raízes fortes e profundas, devemos esperar o vento contrário. Não é por acaso que Tiago chega a nos dizer que devemos nos alegrar quando passarmos por tribulações, porque depois delas nunca mais seremos os mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 3. A nossa tendência é desculpar as pessoas e não levar em consideração o que elas dizem ou fazem no momento da pressão.
Para nós, tudo se desculpa quando alguém diz: estava com a cabeça quente. Todavia, Deus vê as coisas de forma diferente. Ele quer ouvi-lo depois que você esquenta a cabeça, porque de cabeça fria, tudo é premeditado e religioso, mas é no meio da pressão que você mostra a sua verdadeira condição espiritual. Desafio. Quando Deus o desafia, Ele está lhe convidando para sair da sua zona de segurança. No desafio, o Senhor diz: saia do barco e venha andar comigo sobre as águas. Ou levanta, toma o teu leito e anda. Como disse Jesus ao aleijado, Jesus o desafiou a crer de todo o coração. Se você aceitar o desafio de Deus e sair da sua zona de conforto, você certamente será ampliado. É como uma mola. Se você a distende um pouco, ela volta à posição original. Mas se há um nível de distensão além do qual ela não volta mais e passa a ter uma nova dimensão. Às vezes, para crescer, precisamos ser esticados pelos desafios de Deus e depois de esticados, nunca mais voltaremos a ser o que éramos antes.